Pensamentos acelerados, dor no peito, tensão muscular, sentimento de que os seus batimentos cardíacos estão mais rápidos, sua respiração está mais acelerada, calafrio nas mãos e nos pés e vários outros sintomas. Você já foi nos médicos e deve ir, e eles dizem que está tudo bem. E aí você se pergunta, e por que estou sentindo isso? Isso pode ser ansiedade. O nosso corpo, quando nós estamos sobre um estresse crônico ou ansiedade, ele fica num estado de alerta. Então, o nosso cérebro ordena que o nosso organismo comece a produzir adrenalina e cortisol, porque ele entende que nós estamos em perigo. É como se você fosse atacado por um cachorro na rua. O seu corpo vai emitir um sinal de alerta e dizer, olha, bombeia mais sangue, ele precisa de mais sangue nas pernas, o coração acelera, a adrenalina é colocada, então você começa a correr como um atleta. Seu corpo está preparado para uma fuga ou para uma luta. Mas e quando isso acontece sem que você esteja em perigo? E quando isso acontece sem que você esteja nesse estado de luta ou de fuga? Aí é que está o problema. Uma das maiores causas desse estresse crônico e da ansiedade é aquilo conhecido como SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Nós temos o controle daquilo que nós pensamos, mas é como se estivéssemos em uma aeronave sendo o piloto, mas existe um copiloto. E esse copiloto, o Dr. Augusto Cury, ele diz que ele é como se fosse um copiloto terrorista. Ele quer tomar o controle do avião, quer tomar o controle para ter autonomia. E aí são os nossos pensamentos intrusivos, esses pensamentos acelerados, onde muitas vezes nós não temos o controle. E eles vão gerando ansiedade, aquilo que nós conhecemos muitas vezes também sobre os gatilhos. Né? É um pensamento que surge através de um gatilho, de uma emoção, de algo que já aconteceu lá atrás, mas que ele automaticamente parece que assume o controle da sua mente, trazendo o quê? Ansiedade. Então, como funciona esse pensamento? Nosso cérebro é composto por bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles atuam basicamente como se fosse uma estrada, onde eles vão conectando por vias em pensamentos parecidos, em ideias parecidas. Quando nós começamos a alimentar uma certa ideia, um certo pensamento, é como se essas vias elas fossem engrossando, elas fossem aumentando. Imagine uma cidade que tem uma via onde passam muitos carros. Então o prefeito vê a necessidade de duplicar aquela via por causa do alto fluxo de veículos que passa por ali. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro, na nossa mente. Quando nós começamos a pensar demais em um determinado assunto, essa via, né, do neurônio ela começa a ampliar e se tornar mais forte. E aquele pensamento contrário a esse começa a afinar, começa a diminuir esse fluxo. Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos em uma crise de ansiedade ou nesse ciclo de ansiedade que eu vou falar agora? Quebrar esse pensamento, enfraquecer esse pensamento intrusivo que te faz ter ansiedade, colocando o quê? Novos pensamentos. Essa é a melhor técnica que existe para a ansiedade, trazer novos pensamentos em confronto a esses pensamentos automáticos que você tem e que na maioria das vezes, em quase 98% dos casos, são pensamentos mentirosos a seu respeito e ao que está acontecendo no seu corpo ou ao redor de você. Então, como é que atua esse ciclo de pensamentos? Na psicologia existe uma linha, que é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que diz que esse ciclo ele funciona basicamente em 4 etapas. Primeiro, você tem um pensamento. Em segundo lugar, você vai ter uma emoção. E essa emoção vai gerar o quê? Uma reação física, que depois vai trazer uma mudança no seu comportamento. Vamos trazer um exemplo de como esse ciclo opera. Imagina que você foi chamado para falar em público, em uma grande plateia.
Então, o primeiro pensamento que vem é esse. Poxa, eu vou falar em público. Será que eu vou dar conta? Esse será que eu vou dar conta vai, então, gerar uma emoção. Qual é a emoção? Medo. O medo de fracassar, o medo de ser envergonhado. Essa emoção do medo vai gerar, então, uma reação no seu corpo. Já sentiu aquele friozinho na barriga quando você está diante de uma situação que você acha que não vai conseguir, está inseguro? Então, traz uma reação física. E isso vai gerar o quê? Um comportamento. Um comportamento onde eu vou fugir. Eu não vou aparecer, eu não vou dar conta. E então, vai me fazer esconder, desistir daquilo. E aí vai entrar em um novo ciclo, que a desistência vai gerar um outro pensamento. Você não é bom o suficiente, você é fracassado. Que aí vai gerar, então, uma outra emoção. Qual é a emoção? A emoção da tristeza, né? Que a pessoa fica se achando a pior pessoa. E aí vai gerar o que? Outra reação física, que vai gerando comportamento e fica, então, nesse ciclo. E o que nós queremos ajudar você? Quebrar esse ciclo. É chegar em um momento e falar, vamos quebrar esse ciclo através de novos pensamentos, de novas ideias. Lembrando que eu não sou profissional da saúde, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem terapeuta. Sou ministro do Evangelho. E pela palavra de Deus, nós entendemos que o ser humano ele é composto de 3 partes. Corpo, que é essa parte física, que nos faz ter contato com esse mundo, com as coisas físicas. A alma, é onde está concentrado que as nossas emoções, os nossos sentimentos, é aquilo que nós somos. Nós conhecemos talvez como a parte mental, né? E o espírito, que é a parte do nosso ser que nos conecta com Deus. Então, para tratarmos o ser humano de forma completa, nós não podemos esquecer de nenhuma dessas áreas. E é nessa parte espiritual que eu quero ajudar você a vencer a sua ansiedade, o seu estresse crônico. Você não precisa fechar os olhos e dizer que está tudo bem. Mas quando nós convidamos Deus para fazer parte daquilo que nos desafia, nós temos uma grande possibilidade. Se não, posso te dizer, nós temos a total possibilidade de sairmos vitoriosos. E ao longo dessa semana, nós iremos falar sobre isso. Como eu posso vencer a minha ansiedade com Deus? Como aplicar a palavra de Deus e a oração à minha vida, que vai me trazer a cura sobre a ansiedade ou melhorar muito os sintomas que eu tenho. Mais uma vez eu te digo, eu não estou aqui substituindo qualquer profissional de saúde. É interessante que você seja acompanhado por um desses profissionais caso necessite, e é muito bom. Mas eu quero ajudar você aplicando a palavra de Deus. Então, a partir de amanhã, os nossos vídeos vão ser sobre a aplicação da palavra, da oração, vou passar técnicas para você, técnicas de respiração, técnicas de atenção plena, de desviar o foco do pensamento em momentos de crise. Vou deixar todo dia uma música para que você possa ouvir dentro do tema que nós estamos propondo. E eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha. E eu quero convidar você, se você conhece alguém que você acha interessante participar dessa semana, compartilhe esse vídeo, fale com ela, peça para que ela acesse os nossos vídeos e que Deus abençoe em nome de Jesus. Que possamos juntos ter vitória e você puder contar um testemunho de bênção através dessa semana. Que Deus abençoe e juntos venceremos a ansiedade com Deus.